A todos, sejam todos bem-vindos na nossa live Covid e os impactos da Seguridade Social, com o nosso convidado Fernando Maciel, que é um colega meu da Procuradoria Federal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu sou o coordenador da Escola da Advocacia Geral da União da Primeira Região, e esse é um projeto, o projeto que nós fazemos, a Escola em Casa, é um projeto que foi e que é idealizado pelo nosso diretor nacional, Danilo Santana, pela sua vice-diretora Adriana Venturini, e por nós, coordenadores da escola. Eu na Primeira Região, Cristiane Iacura na Segunda Região, Rio de Janeiro, Rita Nolasco na Terceira Região, São Paulo, Eugênio na Quarta Região e o Marco Aurélio na Quinta Região. Então, esse é um projeto que foi idealizado por todos nós e é uma forma de nós mantermos aí, o nosso elo social com capacitações para todos os colegas, membros da Advocacia Geral da União, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Bacen na verdade, e servidores, de uma maneira geral, e também, obviamente, todos vocês, da comunidade jurídica em geral. Hoje a gente vai tratar desse tema importantíssimo, que é a Covid, os impactos da Covid, os impactos da Covid na Seguridade Social. Eu estou verificando aqui se o colega Fernando Maciel ele já está online para que a gente possa convidá-lo para a nossa live. O Fernando Maciel, como eu disse, é um colega da Procuradoria Federal, e ele é mestre em Direito das Relações Sociais e professor de Direito Previdenciário do UniCeub. E é um colega que tem todas as qualidades para falar sobre esse assunto tão importante, que é esse tema dos impactos da Seguridade Social, o Covid e os impactos na Seguridade Social. Deixa eu ver aqui se o Fernando entrou. Vamos aguardar um pouquinho a entrada do Fernando. Nós iremos hoje, dentro desse tema do Covid e os impactos na Seguridade Social, nós vamos tratar aí do auxílio-doença, do LOAS e do auxílio emergencial. Vamos ver o Fernando, aguardando a entrada. O Fernando ainda não entrou, mas deve estar entrando, e eu queria, antes dele entrar, já falei até do currículo dele, que ele é mestre em Direito das Relações Sociais e professor de Direito Previdenciário do UniCeub. O Fernando também ele é vice-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social. Isso aí é um currículo que atende a todos os quesitos aí para ele falar sobre esse assunto. Vamos ver novamente aqui a entrada do Fernando.
Eu acredito que a gente está com alguns problemas técnicos, mas vamos tentar solucioná-los. Fernanda acabou de entrar. Estamos aguardando a entrada do professor Fernando. Professor Fernando, grande amigo, boa noite. Como é que está, Rodrigo? Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né, na nossa live. Já falei aqui do seu currículo, a gente teve algum probleminha técnico aqui para a sua entrada, mas já foi solucionado. Queria te dizer da minha grande satisfação de tê-lo aqui conosco, né? Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem também. Fernando, como eu disse, até vou repetir o seu currículo, né? Procurador federal, professor de Direito Previdenciário, vice-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social e, né, como eu disse aqui, repito, né, tem todas as qualidades aí para falar de um tema tão importante que é a Covid e os seus impactos na Seguridade Social. O Fernando, a gente fez um livro juntos, não é, Fernando? Que foi a Seguridade Social em Questão. Fizemos uma coletânea de artigos e que foi até muito importante para a consolidação. Naquela época, isso aí já tem mais de 2 anos, não é isso, Fernando? Então, para a consolidação de temas importantíssimos daquela época. E a gente, né, sempre trabalhando junto nessa temática, convidei de novo, né, e gentilmente você aceitou. E eu gostaria de te agradecer, né, de coração, né, a sua gentileza no aceite. Né, você que é uma pessoa super acessível, que é professor e que está atualizado, né, nesse tema, né, da Seguridade Social. Já disse também que nós vamos aqui pontuar, né, algumas questões com relação à seguridade, né, vamos falar aqui do auxílio emergencial, a antecipação, né, do LOAS e vamos falar um pouco também do auxílio doença. Eu, Fernando, tomei a liberdade até para que a gente possa direcionar a nossa live, para que os colegas né, tenham uma maior clareza na forma como a gente vai atuar. Eu selecionei algumas perguntas, não é? Que obviamente, do interesse geral. E, né, já entrando já na nossa conversa, do nosso bate-papo, eu já, né, gostaria de te fazer essa primeira pergunta. Qual o impacto da pandemia, né, do Covid na Seguridade Social brasileira? Como é que você vê o impacto, né, dessa pandemia, Fernando? Pois bem, primeiramente, boa noite a todos aí que nos assistem, né, pelo Instagram da Escola da AGU. É uma grande satisfação poder falar. Vejo que tem muitos colegas aí que estão nos assistindo. Então, é uma grande satisfação poder aí compartilhar um pouco da experiência que eu tenho tido, né, direcionada mais aí à questão da Seguridade Social e agora atravessando esse momento aí de pandemia, né, um momento de sem precedentes na história mundial, né, daquilo que estamos vivenciando, afetando diretamente o aspecto tanto econômico quanto social. Então, neste momento, surge a necessidade de buscarmos medidas no âmbito da Seguridade Social. A Seguridade Social, lá prevista na Constituição, no artigo 194, prevê a iniciativa tanto do governo quanto da sociedade para garantir direitos de saúde, de assistência e de previdência. Então, é importante destacar que todas as medidas que estão sendo implementadas não são uma esmola, né? Esse auxílio emergencial não é uma benevolência por parte do governo, pelo contrário, é uma obrigação, porque estamos materializando direitos fundamentais, direitos sociais lá previstos no artigo 6º, dentre eles saúde, previdência e assistência. Então, nós notamos que a atual pandemia, né, do coronavírus, ela está atingindo diretamente todos os subsistemas que compõem a Seguridade Social. Quer seja na saúde, mais diretamente, responsável aí pelas medidas, né, de tratamento daquelas pessoas que são contaminadas, mas também medidas preventivas. Tivemos aí, né, um ato normativo disciplinando medidas de isolamento, de quarentena, inclusive prevendo a possibilidade de imputação de crime para a pessoa que descumpra isso. Foi criada até mesmo a figura de uma ação regressiva para o SUS,
para aquela pessoa que, descumprindo as medidas de isolamento social, vir a causar aí, né, um caso de contaminação pelo coronavírus, ser responsável por ressarcir o SUS por todas as despesas. Então, tivemos um impacto muito forte na saúde, mas também tivemos impactos fortes no subsistema da assistência, por intermédio do auxílio emergencial aí aos trabalhadores informais, e também tivemos sensíveis alterações no ramo previdenciário. Então, né, adiantando aí uma resposta a essa sua pergunta, nós temos aí impactos bem significativos em toda a Seguridade, quer seja na saúde, quer seja na assistência, quer seja na previdência social. Muito bem, Fernando. E uma outra questão que que eu acho importante, né, já que você está tratando aí da Seguridade Social como um todo, né, como você mesmo muito bem colocou, saúde, previdência e assistência, com relação ao benefício de prestação continuada, quais foram as alterações ocorridas, né, nesse benefício assistencial? Certo. Esse benefício, como nós sabemos, ele tem lá fundamento no artigo 213, inciso 5º, sendo destinado a idosos com mais de 65 anos ou então pessoas com deficiência que não tenham condições de manter o seu sustento. Inclusive, a própria lei da assistência social estabelece o critério de miserabilidade de 1/4 do salário mínimo per capita. Então, isso é o que disciplina a norma. Em face desse momento de pandemia, de isolamento social, o INSS, que é o órgão que efetivamente faz aí a gestão, né, da análise e concessão desse benefício, não obstante ele seja assistencial, a materialização dessa política se dá no âmbito da autarquia previdenciária, ele teve que tomar algumas medidas, como de que vão receber um valor no final do mês. Então, eles trabalham durante o dia para comprar o jantar, literalmente. Em relação a esses profissionais que o governo instituiu esse auxílio emergencial, no valor de R$ 600, são 3 parcelas, e estabeleceu alguns requisitos para as pessoas possam ter direito a esse benefício. Primeiro, tem que ser maior de idade, maior de 18 anos. Porém, o Senado já aprovou aí um projeto de lei, está aguardando sanção presidencial, permitindo que mães adolescentes, no caso uma mãe com 17 anos, com 16 anos, também pudesse receber. Então, mas por enquanto vigora o requisito de idade, 18 anos. Segundo requisito, não pode ter benefício previdenciário, assistencial ou seguro-desemprego. Então, se a pessoa está desempregada, mas está recebendo as parcelas do seguro, ela não receberia o auxílio emergencial. Da mesma forma, se ela tem uma aposentadoria, ela está recebendo um auxílio-doença, mesmo sendo um trabalhador informal, né, está recebendo um benefício previdenciário, também não pode acumular. Da mesma forma, o LOAS, o BPC-LOA, se a pessoa está recebendo um benefício assistencial, ela não vai poder receber esse auxílio emergencial de 3 parcelas de R$ 600. A única hipótese que se permite é a situação daquela pessoa que ganha o Bolsa Família, que também é uma transferência de renda de caráter assistencial. Porém, o fato da pessoa receber o Bolsa Família não vai impedir que ela ganhe o auxílio emergencial. A única exclusão é que não pode acumular ambos os benefícios. Então, ela vai ter que escolher, via de regra, o benefício de maior valor, vai ser o auxílio emergencial, então vai poder ser contemplado. E também nós temos requisitos de renda, não pode superar determinadas rendas. Por exemplo, a renda por pessoa dentro da família tem que ser de até meio salário mínimo, ou então, nós temos um requisito alternativo, que a renda total da família não possa ser maior do que 3 salários mínimos. Então, nesse caso, temos que computar quem são as pessoas que vivem na mesma casa e aí, por consequência, verificar se atinge essa renda familiar aí de até 3 salários mínimos ou então, se tem uma família muito numerosa, se não supera a renda de meio salário mínimo per capita. Um outro requisito que consta na Lei 13.982, que materializou esse auxílio emergencial, é o fato da pessoa não poder ter rendimentos tributáveis no ano de 2018 superior a R$ 28.900. Então, eles estabeleceram um valor. Por que 2018? Porque a declaração de 2019 ainda não foi feita. Inclusive, foi prorrogado o prazo para a entrega, né, do imposto de renda
desse ano. Então, por isso, eles pegaram um critério objetivo, renda de 2018, não superior a esse valor. Mas isso vigora hoje, porém, nesse projeto de lei que eu antecipei para vocês, também prevê a revogação desse critério, porque a pessoa podia ter um padrão de vida melhor em 2018 e hoje, ou 2019 para cá, ela está desempregada ou está no trabalho informal e o que deveria prevalecer para a concessão desse auxílio emergencial seria a atual renda. Então, o Senado está também revogando esse critério de renda. Além disso, o que eles dizem? Que, em tese, a pessoa não pode ter um vínculo empregatício, não pode ter carteira assinada. Porque se ela tem carteira assinada, ela é um trabalhador, ele é um trabalhador formal. Se ele é um trabalhador formal, ele vai ser protegido por outras medidas do governo. Aí pela medida provisória 937, 946, que passam a estabelecer, quer seja concessão de férias coletivas, antecipação de férias, diminuição proporcional do trabalho, da jornada e do salário, e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. E aí o trabalhador vai receber um auxílio emergencial, esse é o nome, do valor do seguro-desemprego. Mas isso é para quem tem vínculo formal. Para quem quer ser contemplado, protegido pela assistência social, não pode ter carteira assinada. Outro requisito, também não pode ser agente público. Então, a lei usou um critério bem amplo. Então, não pode tanto ser um servidor que detém um cargo efetivo, como não pode ser alguém que detém um cargo temporário, nem tampouco um cargo em comissão. A lei fala agente público de qualquer natureza. Isso, inclusive, atinge os estagiários dos órgãos públicos, porque se o estagiário pratica um ilícito, ele vai responder na condição de um agente público. Então, também o próprio estagiário do órgão público também não pode receber. A única hipótese de uma pessoa ter um vínculo formal, carteira assinada e receber esse benefício é a situação aí do trabalhador intermitente, que ele é contratado, ele tem carteira assinada, porém, ele não sabe quantos dias ele vai trabalhar naquela semana ou naquele mês, ele trabalha por demanda. Como ele se enquadra muito mais próximo à figura de um trabalhador informal, que não tem uma renda regular, o governo permitiu que esse trabalhador intermitente, mesmo tendo carteira assinada, ele também vai ser contemplado com a situação do auxílio emergencial. E também eles estabelecem lá, o microempreendedor individual pode, desde que atinja o critério de renda, não supere o critério de renda, o contribuinte individual, da mesma forma, ou até mesmo um contribuinte facultativo, o que não pode é estar recebendo um benefício. Então, basicamente, o critério foi por exclusão. Quem é trabalhador formal, quem tem carteira assinada e agente público. O restante, preenchendo esses requisitos, vão fazer jus a receber o auxílio emergencial. Maravilha. Uma das questões é exatamente essa, como você muito bem colocou, se era questão se era possível acumular o auxílio emergencial com auxílio previdenciário ou assistencial. Você disse que não, e é exato, né? Poderia ser acumulado com o Bolsa Família, mas teria que fazer a opção, não é? Mas era um questionamento que eu tinha, né? E que os colegas também tem, e eu acho que foi muito bem esclarecido. E, Fernando, tem alguma medida administrativa que foi implementada pelo INSS né, para a verificação do auxílio emergencial? Tem quais que foram essas medidas administrativas aí que foram implementadas? Certo. Essas medidas praticadas pelo INSS tanto têm uma repercussão na assistência social, como, por exemplo, que a gente antecipou no BPC-LOAS, que é possível receber mesmo sem a perícia, mas também nós tivemos várias mudanças aplicadas no aspecto previdenciário. Logo no início, com essa propagação da pandemia, o que o INSS fez? Ele começou, num primeiro momento, restringir o acesso presencial aos segurados, apenas aquelas pessoas que tinham agendamento marcado, não permitia mais aí uma aglomeração de pessoas. Com a evolução da pandemia e as medidas restritivas, o INSS fechou as suas agências. Então, o que está sendo feito? Vamos viabilizar o atendimento na forma remota, requerimentos, vamos fazer aí pelo meu INSS. E aí tinha a situação, por exemplo, de um idoso que recebe uma aposentadoria e teria que cumprir a prova de vida. Ele teria que ir até o INSS ou então até uma agência bancária para comprovar que está vivo e continuar recebendo o benefício. Então, primeira medida que o INSS fez, vamos suspender por 120 dias a exigência da prova de vida. Então, uma das primeiras medidas. Depois começou a surgir vários problemas envolvendo o auxílio-doença. Pessoas que estão incapacitadas, quer seja pelo coronavírus, quer seja por um acidente do trabalho, quer seja por uma doença comum, que precisavam
né, se submeter a uma perícia médica para ter direito ao benefício de auxílio-doença. Então, o que o INSS fez? Vamos também suspender a realização de perícias oficiais por parte do perito médico federal, porém, vamos aceitar que, nesse período, o segurado possa apresentar um atestado particular. Então, o próprio INSS expediu uma portaria disciplinando que facilitando a vida do segurado, acolhendo esse atestado particular, desde que seja firmado por um médico, com indicação de CRM, que tenha a indicação da doença, no caso, né, do Código Internacional de Doença, e, por consequência, isso vai ser juntado, vai ser feito um upload aí pelo meu INSS, pelo aplicativo, e esse documento vai ser analisado de forma remota por um perito médico federal, e aí o benefício vai ser concedido. Detalhe, também por 3 meses, né, uma antecipação desse auxílio-doença, porque essa pessoa ainda não foi submetida à perícia médica oficial. E outra peculiaridade, o valor desse auxílio-doença não vai representar a renda mensal, né, aquela média das contribuições do segurado, mas sim vai ser da ordem de um salário mínimo. Então, um segurado que tem uma renda próxima ao teto, 6, 5 mil reais, né, ele teria direito a receber um auxílio-doença próximo a isso. Porém, considerando a situação de emergência, o INSS vai conceder o benefício sem realizar a perícia médica oficial, porém, vai conceder apenas no valor de um salário mínimo, durante 3 meses. Se posteriormente verificar que essa pessoa estava incapaz, o INSS paga essa diferença. Então, facilitou também a vida daquela pessoa que busca um auxílio, um benefício por incapacidade. Outras medidas relevantes. Foi promovida a redução da taxa de juros do consignado. Aquelas pessoas que têm empréstimo no seu benefício, também determinaram, em face do momento aí, né, de pandemia, nessa restrição da economia, também determinaram a redução da taxa de juros envolvendo aí o empréstimo consignado. Então, basicamente, essas são as principais medidas que o INSS adotou, porque se sabe que benefício por incapacidade demanda aí 60%, 70% da rotina do INSS, resolveram facilitar a concessão desse benefício em caráter, né, temporário, agora 3 meses, com essa renda limitada a um salário mínimo, porém a lei prevê que se infelizmente o coronavírus se propagar por mais tempo, o estado de calamidade pública for prorrogado, é possível também prorrogar a concessão desse benefício, tanto do BPC-Loas quanto do auxílio-doença, em caráter emergencial. Maravilha. E, Fernando, já que você falou do auxílio-doença, no caso de uma contaminação, né, pelo coronavírus, aí, poderia ensejar a concessão aí do auxílio-doença? Né, no caso aí, também já fazendo, né, uma junção de uma outra pergunta que eu ia fazer. No caso dos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, a contaminação pelo coronavírus seria caracterizado, né, aí já passando mais para frente, como acidente de trabalho? Então, eu queria que você desse essa visão aí. Primeiro, se a contaminação poderia ensejar, né, a concessão do auxílio-doença. E, né, com relação ao acidente do trabalho, essas pessoas que trabalham né, em contato com o coronavírus, ensejaria aí a concessão desse outro benefício previdenciário do acidente do trabalho? Primeiro, gostaria de saudar a presença aí virtual do nosso colega Gregory Moura. Acabei de ver que ele entrou na live aí, um colega aí que também atua muito forte na área da docência, um grande profissional, um grande colega, grande amigo. Satisfação. Está sempre junto aqui com a gente. Foi o diretor aqui regional, foi o diretor nacional da escola. Então, a gente está sempre, o Grego está sempre presente, né? E outros colegas também que eu já vi aqui, que estão presentes também, servidores, né? E outras pessoas, né, que a gente fez a divulgação, fizemos uma ampla divulgação, que estão nos assistindo aqui também. Só para enfatizar, esse vídeo, Fernando, que nós estamos fazendo, vai ser gravado depois para os colegas assistirem, vai ser passado também a nível nacional essas questões que eu acho que são tão importantes aí para todos, né, para que fiquem atualizados, ainda mais nesse momento, que é um momento, né, de fragilidade, um momento que todos nós estamos buscando informações, né, com relação a várias questões, né? A escola tem feito aí várias lives. O Grego está sempre junto aqui com a gente. Foi o diretor aqui regional, foi o diretor nacional da escola. Então, a gente está sempre, o Grego está sempre presente, né? E outros colegas também que eu já vi aqui, que estão presentes também, servidores, né? E outras pessoas, né, que a gente fez a divulgação, fizemos uma ampla divulgação, que estão nos assistindo aqui também. Só para enfatizar, esse vídeo, Fernando, que nós estamos fazendo, vai ser gravado depois
para os colegas assistirem, vai ser passado também a nível nacional essas questões que eu acho que são tão importantes aí para todos, né, para que fiquem atualizados, ainda mais nesse momento, que é um momento, né, de fragilidade, um momento que todos nós estamos buscando informações, né, com relação a várias questões, né? A escola tem feito aí várias lives e essa sua, né, especialmente, eu acho que né, a gente traz aí questões que todos querem saber, né, com relação ao auxílio emergencial, com relação ao auxílio doença, né, que eu acabei de fazer a pergunta, que também todos, né, temos interesses, né, em saber, né, como é que funciona essa, né, essa relação nossa com a Previdência Social. Se você quiser Claro. responder, fique à vontade, Fernando. Tranquilo. As duas perguntas elas têm respostas diferentes. A primeira pergunta, se seria possível, né, a concessão de um auxílio-doença para uma pessoa que venha a se contaminar, né, com o coronavírus, né? A resposta é sim, mas a gente tem que lembrar que, não obstante o nome do benefício auxílio-doença, ele não é concedido apenas em face de uma moléstia, de uma doença, mas sim em face de uma incapacidade para o trabalho. Tanto que a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, ela alterou a redação do inciso 1º, lá do artigo 201, ao falar dos riscos sociais que são protegidos, né, pela Seguridade, mais especificamente pela Previdência, não fala mais doença e invalidez. Agora fala incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Sim. Isso é um conceito que não se confundem. Eu sempre uso exemplo nas minhas aulas, uma pessoa doente, pode ser um portador de HIV, mas não necessariamente ele é incapaz. Então, neste caso, a pessoa está contaminada aí com o coronavírus. Aí temos que avaliar, isso gera uma incapacidade? Eu acho que sim, até mesmo porque é perigoso a pessoa ir para o local de trabalho e contaminar outras pessoas. Então, em face disso, a pessoa sendo contaminada com o coronavírus e evidenciando essa incapacidade superior a 15 dias, ela vai sim fazer jus a receber o benefício de auxílio-doença. A segunda pergunta, vamos dizer que seja um profissional da área da saúde, seja um médico, seja um enfermeiro que está atuando na linha de frente do combate a essa pandemia. Nesse caso, o governo se adiantou, né, a própria medida 927, e diz que nessas situações não haveria nexo ocupacional, porque estamos diante de uma pandemia, que é uma epidemia de amplitude internacional, né, global. Então, é muito difícil identificar a origem dessa contaminação. Esse profissional, esse médico, esse enfermeiro, tanto poderia se contaminar ao desempenhar a sua atividade, atendendo pacientes que já estão contaminados, quanto no retorno para casa, ao passar numa padaria, ao passar numa farmácia. Então, como o vírus está no ar, né, nessa situação, em várias circunstâncias passíveis de contaminação, seria difícil identificar. Mas a lei faz uma ressalva. Ela diz que, em regra, o profissional que se contamina com coronavírus não é doença ocupacional, não é acidente de trabalho, salvo se comprovar efetivamente que essa incapacidade decorre do desempenho da função. É importante lembrar que no próprio conceito lá do acidente de trabalho, lá nos artigos 19 e seguintes da lei de benefício, já tem um dispositivo dizendo que não é doença ocupacional, não é um acidente por equiparação, aquela situação de contaminação por uma epidemia. Então a pessoa mora numa região onde tem uma determinada epidemia, uma malária, uma febre amarela. Aquilo não é pelo trabalho que ela desenvolve, mas sim pelo local onde ela reside, a menos que se constate que, de fato, foi no desempenho da função. O que dificulta muito essa comprovação. Como o enfermeiro, como o médico vai provar que ele está contaminado com coronavírus em virtude do tipo de atividade que ele exerce, e não, né, com uma contaminação de outra origem. Porém, né, academicamente, eu defendo essa possibilidade porque nós temos que levar em consideração um nexo epidemiológico. Eu ouvi muitas notícias, inclusive reclamações de profissionais da área da saúde, médicos e enfermeiros, que diversos hospitais, Brasil afora, sequer estavam concedendo os equipamentos de proteção. Não davam a máscara, não davam luva e sequer álcool gel para essas pessoas. Então, nestas situações, onde a empresa está descumprindo as normas de segurança e evidencia um volume, né, excessivo de contaminações, epidemiologicamente dá para saber que todas as pessoas que ali trabalham e que se contaminaram com a mesma doença teria uma origem ocupacional. Mas a regra é que seja concedido um benefício comum, não caracterizando o acidente de trabalho, salvo uma comprovação efetiva que eu acho que poderia se dar por intermédio do nexo epidemiológico. Muito bem, tá certo. Era uma grande questão aí que a gente estava
em dúvida, não é, com relação a essa possibilidade aí de contaminação, né, por Covid, seria caracterizado como acidente de trabalho, dando ocorrência aí a um benefício por incapacidade. Fernando, no caso, seria possível conceder o benefício de auxílio-doença sem a realização prévia de uma perícia médica? Você disse, até sustentou aqui nessas medidas administrativas, né, que foram implementadas, que o INSS beneficiou, né, até muito os beneficiários, né, da Previdência, né, os segurados da Previdência, com relação a essa questão, né, da perícia médica. Mas a pergunta é possível conceder isso sem a realização prévia de uma perícia médica? É possível? Sim. Sem a realização prévia nessa modalidade de uma antecipação de 3 parcelas do valor de um salário mínimo. Como eu disse, né, não vamos considerar a renda mensal desse trabalhador. Ele vai apresentar um documento médico particular ou até emitido por algum profissional do SUS. O INSS expediu uma portaria disciplinando os requisitos. Tem que indicar quem é o médico para verificar que não é um atestado fraudulento. Tem que identificar a sua matrícula no órgão representativo de classe, da mesma forma indicar o Código Internacional de Doenças e também fazer o prognóstico de tempo de recuperação. E aí esse documento ele vai ser inserido no aplicativo Meu INSS, de forma remota, a pessoa vai apresentar essa documentação, que do outro lado lá, por parte do INSS, vai ter um perito médico federal fazendo essa análise, dizendo, de fato, né, essa incapacidade ela está compatível com a doença apontada pelo médico, vamos deferir provisoriamente por 3 meses e, posteriormente, passado esse período de pandemia, vamos verificar se de fato aquela incapacidade estava presente e aí vamos pagar a diferença do que deixou de ser pago. Então é possível sim, em caráter estritamente emergencial agora nesses 3 meses. Fernando, e com relação às empresas, né? A outra pergunta que eu te faço, poderão compensar o valor da remuneração do trabalhador afastado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença? Como é que fica essa questão? E isso foi uma outra novidade introduzida aí pela Lei 13.982. Neste caso, a empresa que tenha um trabalhador, um empregado afastado, né, por coronavírus, então não é qualquer incapacidade, for por coronavírus, por Covid-19, ela vai ter que pagar os 15 primeiros dias, a obrigação da empresa, porém, quando ela for proceder o seu recolhimento mensal das contribuições, ela vai ter a possibilidade de se compensar. É a mesma sistemática que nós já utilizamos no salário família, onde a empresa adianta a cota aos trabalhadores com filhos menores de 14 anos e, posteriormente, no final do mês faz a compensação. E, da mesma forma, o outro exemplo clássico é o salário maternidade, que a empresa adianta o pagamento à sua empregada e, no final do mês, faz uma compensação. E aí, uma sugestão, uma ponderação que eu faço aos nossos colegas da PGFN, que fazem a nossa defesa nas temáticas tributárias, a lei 13.982, ela fala que a empresa pode compensar das contribuições repassadas. E essa expressão ela tem muita importância, porque nós temos situações onde a empresa recolhe a sua contribuição, cota patronal, 20%, e temos a situação onde a empresa faz o repasse, ela apenas é o responsável tributário. Então, ela desconta do valor pago ao trabalhador e repassa para a Previdência. Numa literalidade, o que a lei permite é que a empresa pudesse proceder essa compensação apenas das contribuições dos trabalhadores, apenas aquilo que é repassado e não daquilo que é recolhido, que é o que acontece no salário família, no melhor, salário família e no próprio salário maternidade. Então, não sei se foi um interesse proposital do governo, mas né, poderíamos utilizar como defesa nesses casos que as empresas somente poderiam fazer a compensação da parte da contribuição que é repassada e não necessariamente aquela que é recolhida. E outro detalhe, essa compensação tem que ser no máximo do teto do regime geral de previdência social. Não vai poder descontar 10, 15, 20 mil sob argumentos que todos os seus empregados estão afastados por coronavírus. Tem um teto também para proceder a essa compensação. Muito bem, Fernando. Eu tenho uma última pergunta que até me interessa bastante. Na hipótese da controvérsia quanto às medidas emergenciais do combate ao coronavírus, quem é a parte legítima para figurar no polo passivo e qual a justiça competente? Eu fiz essas perguntas, Fernando, até foram curiosidades minhas e né, de alguns colegas que eu coletei, essas perguntas que a gente está te fazendo agora, exatamente para a gente orientar
mas você fique à vontade se você quiser responder perguntas que, né, mais abrangentes, né? E também colegas que estão fazendo agora perguntas, você fique à vontade para respondê-las. Nessa minha última pergunta, Fernando, eu até vou repetir, nessa hipótese, né, de controvérsia quanto às medidas emergenciais do combate ao coronavírus, quem é a parte legítima para figurar no polo passivo e qual a justiça competente, Fernando? Certo. Aí vai depender do tipo de medida emergencial que a gente venha a falar. Por exemplo, a questão da antecipação do BPC-LOAS, né, que nós sabemos, não obstante seja aí um benefício de caráter assistencial, ele é implementado pela autarquia federal, pelo INSS, que é a parte legítima para ser demandada numa ação judicial. Então, se a discussão envolver aí, por exemplo, um BPC-LOAS, seria o caso de demandar diretamente o INSS, por consequência, a competência aí da Justiça Federal. A menos aquelas situações de competência delegada, onde, não tendo um órgão da Justiça Federal em até 70 quilômetros do domicílio, claro, aí... a mudança agora é uma emenda constitucional. Exatamente. Então, neste caso, excepcionalmente, poderíamos ter uma atuação da Justiça Estadual, mas a regra, por termos aí a autarquia federal no polo passivo, seria a competência da Justiça Federal. Da mesma forma, se a discussão envolver o auxílio-doença, se for em relação ao auxílio-doença, que o INSS não aceitou o atestado particular, que não houve o preenchimento dos requisitos, que talvez os requisitos exigidos pelo INSS em portaria estão superando os parâmetros que a própria lei estabelece. Da mesma forma, teríamos uma demanda contra o INSS, competência federal. Outra discussão poderia ser envolvendo essa compensação. A empresa quer fazer a compensação no final do mês e vem uma decisão contrária, dizendo que não seria possível, porque, por exemplo, como eu falei, só é possível compensar os 15 primeiros dias de um empregado afastado por coronavírus. Se ele for afastado por um acidente típico, uma queda de andaime, uma doença comum, a empresa continua responsável por pagar aqueles 15 primeiros dias. Pode acontecer de a empresa querer descontar, fazer a compensação de todos os seus afastamentos. E aí teríamos uma decisão contrária. Neste caso, como envolve uma contribuição social, que nós sabemos que a titularidade tributária não é do INSS, mas sim da União, nesse caso, teríamos uma ação contra a União, até porque quem faz toda a gestão é a Receita Federal, claro. E, por consequência, também a competência da Justiça Federal. E aí vem a grande parte das discussões que eu imagino que nós vamos ter, envolvendo o auxílio emergencial de R$600 aos trabalhadores informais. Porque eu tenho acompanhado aqui na mídia muitas pessoas reclamando que está havendo demora na análise ou até mesmo indeferimentos infundados. A pessoa preenche todos os requisitos e simplesmente tem um indeferimento desse auxílio emergencial. Por ser instituído por lei, é um direito subjetivo daquela parte que preenche os requisitos. Então, eu vislumbro aí um grande volume de demanda que nós vamos ter, até porque estão reclamando que a Caixa Federal está demorando para fazer o repasse desses valores. A Caixa Federal, por sua vez, ela diz que só está fazendo o pagamento, quem está fazendo o processamento é a Dataprev de todas essas informações. Então, eu acho que nós vamos ter um volume grande de demandas judiciais discutindo, até porque tem algumas peculiaridades que antes eu não antecipei. Por exemplo, se for uma mãe solteira, ela tem direito a 2 cotas, R$1.200 por mês, durante esses 3 meses. Eu tenho conhecidas que se encontram nessa situação, que são responsáveis por entidade monoparental, no popular mãe solteira, que receberam só uma cota, então vão ter que recorrer na esfera administrativa para buscar isso, do contrário, vão ter que ingressar com uma ação na justiça. E aí vem a discussão, seria contra a Caixa Federal, dependendo do argumento do indeferimento poderia ser, ou então, se houver alguma discussão com relação aos requisitos que foram estabelecidos na própria lei, seria da própria União, até porque é um benefício de natureza assistencial, inclusive ele está previsto na Lei 8742 de 93, na Lei de Assistência, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, neste caso, nós vamos ter aí a competência da Justiça Federal. Inclusive, eu tenho alguns conhecidos que são servidores da Justiça Federal, já me perguntaram, e internamente eles já estão se preparando para um volume muito grande, e por consequência vai demandar a intervenção da Advocacia Geral da União, fazendo a representatividade, quer seja da União, quer seja do INSS. Então, nós temos que nos preparar, conhecer bem essas novidades normativas, até porque, como eu disse, a lei foi aprovada, mas já tem outro projeto de lei tramitando, na verdade, aprovado no Congresso Nacional, só falta a sanção do presidente, que amplia esse auxílio emergencial para diversas outras atividades, para agricultores, para
motoristas de aplicativo, então ela é bem mais abrangente, revogando aquela exigência de renda mínima tributável em 2018, alcançando não só a mãe solteira, mas o pai solteiro, por uma questão de isonomia. Se temos um homem aí responsável por uma família monoparental, também vai ganhar duas contas. Então nós vamos ter, né, infelizmente, muitas discussões judiciais. Então nós, integrantes aí da Advocacia Geral da União, temos que estar atentos a essas novidades para fazer uma adequada defesa aí do ente público. Fernando, até o Marco Aurélio, colega nosso, né, advogado da União, como eu disse aqui no início, coordenador coordenador da escola na 5ª região, lá em Pernambuco, também está junto aqui com a gente, mandando um abraço. Fernando, a gente tem, né, a live, ela dura 50 minutos. Se você tiver algum outro tipo de complementação que você queira, né, expressar aí, eu acho que esse tipo de bate-papo é um bate-papo muito rico, né? E a gente contando com você, né, que é uma pessoa extremamente habilitada para estar aqui, eu fico até assim, não vou encerrar, né, antes de você me dizer que já passou para a gente, né, tudo aquilo que você queria dizer, não é? E se você fique à vontade, se você tiver algum outro ponto que queira colocar, né, estamos todos, né, ouvidos aqui, porque, né, essa oportunidade de falar com você, como eu disse aqui, a gente fez um livro, Seguridade Social em Questão, já tem uns 3 anos e já tem um tempo que a gente não se encontra. E, né, nesse livro, que foi até muito bem divulgado e que foi, né, os colegas até elogiaram bastante, mas infelizmente depois disso a gente, né, não se encontrou e, né, eu volto a dizer aqui, é uma grande satisfação te ver e te rever e estar sempre aí com você debatendo essas questões, né? E se você tiver, fique à vontade, se tiver algum outro ponto que você queira esclarecer, porque realmente para a gente é uma satisfação e eu te agradeço sempre a gentileza de estar aqui. Eu acho que depois do coronavírus a gente vai ter outras questões importantes a debater e eu, né, não vou ficar constrangido em te convidar novamente, porque eu acho que as suas colocações e as suas ponderações elas são essenciais para nós, né, membros da Advocacia Geral da União, para os servidores, né, e de uma maneira geral, né, para todos aqueles que nos assistem e para, né, a comunidade jurídica em geral. E, você não tenha dúvida, a gente vai disponibilizar, até eu já digo isso já para quem nos assiste, nós vamos disponibilizar esse vídeo, né, para a comunidade aí, vai estar disponível na escola. Também já disse isso, a escola está mantendo os elos sociais com as lives, com salas virtuais, com eventos pelo Teams. Então, assim, estamos com uma série de eventos que estão sendo divulgados e também, não é, a gente está armazenando todos esses vídeos, todas essas nossas lives, eventos, para, né, ficar à disposição, né, daqueles que, né, que estão interessados, né, no tema e que não puderam estar aqui, não é? Então, fique à vontade. Se você quiser colocar alguma outra coisa, fique à vontade. Tá certo. Eu só tenho a elogiar essa iniciativa aí da Escola da AGU, está buscando esses novos meios de comunicação aí com a comunidade em geral e também, né, permitindo esse contato aí os membros da Advocacia Geral da União. É extremamente importante, até porque se estamos vivendo um momento de isolamento, aí as pessoas estão trancadas em suas casas, então o que nós temos vindo aí de lives, né, de eventos que são realizados através desses meios tecnológicos, a gente tem que também aproveitar essas novidades. Eu acho que uma forma muito, né, célere e muito efetiva de transmitir o conhecimento. E até em relação ao livro que nós tivemos a oportunidade de organizar, eu acho que está no momento de organizarmos outro. Eu lembro que o que nos motivou na ocasião, juntamente com os colegas Flávio e Dalton, foi começar a colocar um pouco a visão da Advocacia Geral da União, fazer um protagonismo no cenário doutrinário, porque a gente via muitas obras e manifestações de advogados e também de magistrados, eventualmente membros do Ministério Público, e nós que atuamos essencialmente, né, com essa temática de seguridade social, quer seja judicialização da saúde, onde nós temos os colegas advogados da União, quer seja com a temática previdenciária estrito sensu, onde nós temos aí os procuradores federais atuando de forma intensa, a questão tributária
os colegas da PGFN, então fazia necessário que nós também colocássemos um pouco da nossa visão. Então esse foi o objetivo daquela obra. Eu acho que a gente também tem que aproveitar agora para exercer esse protagonismo, porque, como eu disse, né, infelizmente o cenário vai ser aí de aumento de demandas judiciais. Também estamos vivenciando aí reformas dos direitos sociais, tanto trabalhistas quanto previdenciários. Via de regra, a reforma restringe direitos e quem tem o seu direito reduzido vai querer discutir em juízo, ou então buscar uma forma alternativa de resolução. Então, por isso que nós temos que exercer essa advocacia não só contenciosa, mas principalmente consultiva, para evitar esse volume de demandas, né? Para orientar o próprio gestor na hora de praticar o ato e até mesmo na hora de produzir uma norma que venha a causar um impacto tão grande. Então, esse cenário é extremamente importante. Eu acho que a Advocacia Geral da União tem um papel fundamental nesse momento, porque o Brasil vai viver um momento de adaptação logo após superado esse período aí de pandemia. Vamos torcer que seja o mais rápido possível,